graça e paz. É muito bom poder estar compartilhando com a Igreja Metodista em Esperança, que estará fazendo nesse mês de maio 17 anos de obra e de missão. Que Deus possa abençoar a vida de cada irmão e cada irmã, como também com a Igreja Metodista em Amaro Lanari. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, amém? Queria agradecer ao pastor Douglas pela oportunidade de estar nos dando de compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Que Deus abençoe o seu ministério, meu amigo. Queria compartilhar com vocês então o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 1, a partir do versículo 6, que fala o seguinte: por essa razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhe, portanto, do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, e nem do seu encarcerado, que sou eu. Porém, participa comigo dos sofrimentos por causa do Evangelho, segundo o poder de Deus. A nossa vida passa por alguns problemas sempre. Há alguns momentos de sofrimento, alguns momentos de dor. Infelizmente, faz parte da nossa jornada. Há problemas que às vezes nos deixam desanimados, nos deixam cansados. Há problemas que nos deixam paralisados. No caso, como hoje estamos vivendo, com o Covid-19, que está paralisando a obra, mas também tem paralisado muitas pessoas, deixado muitas pessoas em desespero, com medo do que irá acontecer, na incerteza do amanhã. Porém, quando eu olho para esta carta que Paulo escreve, no momento que Paulo estava escrevendo e para quem Paulo estava escrevendo, Deus traz algumas verdades ao meu coração que gostaria de compartilhar com vocês. Paulo, primeiro, essa é a última carta que ele escreve. E Paulo estava preso em Roma, em uma prisão bem suja, em uma prisão úmida, que nessa prisão ele estava sofrendo várias mazelas, principalmente de doenças, porque a pele dele estava acarretada de diversas feridas que o deixavam bastante dolorido. Paulo já não era mais novo, Paulo era um homem velho. Então todas essas questões o deixavam bastante debilitado. Porém, Paulo escreve para Timóteo o incentivando a permanecer na obra do Senhor, apesar dos sofrimentos. E ele fala mais, para que Timóteo participe com ele dos sofrimentos por causa do Evangelho. E quando eu olho Paulo, que chama Timóteo de filho da fé, e penso assim, nossa, que pai desejaria que seu filho sofresse as mesmas coisas que ele? Meu irmão, minha irmã, o que Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, o sofrimento dessa terra é passageiro. Permaneça firme no sofrimento por causa do Evangelho, porque a glória que vem de Deus é muito maior e muito melhor do que isso que nós estamos passando. Então não pare, continue. E Paulo dá algumas dicas para Timóteo importante, que também é importante para nós, como igreja do Senhor, perante o momento que nós estamos vivendo. O primeiro ensinamento que Paulo dá para Timóteo é assim: Timóteo, reavives os teus dons. Timóteo estava assim com medo, Timóteo estava assim paralisado por causa de todos os problemas e perseguições que ele e a igreja cristã estavam vivendo naquele período. Porém, Paulo fala: Timóteo, reavives os teus dons. Chegou o momento da igreja reavivar os dons que Deus tem dado. Seja dons de pregar, seja dons de louvar, seja dons de evangelizar. O que não pode é que a igreja fique parada, que a igreja fique morta, fique paralisada com tudo o que está acontecendo. O que o Senhor quer que nesse momento nós como igreja reavivemos os nossos dons e anunciemos o Evangelho. Amém? E o segundo ensinamento que eu tiro desse texto é que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas sim de coragem para fazer a obra que Ele tem e que Ele tem colocado em nossas mãos. Eu lembro muito do rei Davi, um grande homem de Deus, porém que era um homem pequeno e frágil comparado aos outros guerreiros. Porém, nele estava o Espírito do Senhor. E esse Espírito do Senhor dava uma coragem que ninguém poderia imaginar
que um jovem daquele tamanho poderia ter, de enfrentar gigantes, de enfrentar exércitos, de comandar como ele comandou. Sabe o que é isso? É o espírito de coragem que o Senhor nos dá. Não é momento de você olhar para a sua vida e pensar: nossa, a gente não consegue, nós somos tão pequenos, nós somos tão frágeis. Meu irmão, minha irmã, quem nos capacita e quem nos dá a coragem necessária para fazer a obra e continuar a jornada do nosso dia a dia é o Senhor. E o terceiro ensinamento que Paulo fala para Timóteo, que Deus nos dá um espírito de poder. Não é poder de fazer obras mirabolantes ou de poder como o mundo tem, mas é um poder que provém do Espírito Santo. Um poder de quando você anunciar a palavra, de quando você pregar, de quando você orar, aquilo que você pregar e anunciar irá acontecer. Porque não é o seu espírito que está ministrando, não é o seu poder, não é na sua força, mas na força que provém de Deus. Timóteo talvez estava cansado, Timóteo talvez estava sobrecarregado de tanta coisa que a igreja de Éfeso estava jogando sobre a vida dele. Talvez ele estava pensando que ele deveria carregar tudo aquilo ali sozinho. Porém, meu irmão, minha irmã, Paulo lembrava a Timóteo: olha, Deus que tem dado o espírito de poder, não é na força do seu braço, não é na força das suas mãos, mas sim naquilo que Deus tem dado, que é o poder para realizar a obra. Nós queremos resolver todos os problemas da nossa vida com os nossos braços, com a nossa força, do nosso jeito. Porém, meu irmão, minha irmã, não é do nosso jeito, não é com a nossa força, mas através da força que provém de Deus. Então, que Deus possa dar esse espírito de poder na sua vida também. Uma outra coisa, um outro ensinamento que Paulo revela para Timóteo, que Deus tem dado o espírito de moderação, ou em algumas versões fala de autocontrole. Deus não tem dado a nós poder, coragem para fazermos a obra de qualquer jeito, para fazermos do nosso jeito, no nosso tempo, da forma que nós queremos. Deus tem dado o espírito de moderação para que possamos juntos pensar e agir debaixo da autoridade que provém de Deus, não debaixo da autoridade humana, não debaixo dos nossos desejos, não debaixo das nossas vontades, mas sim debaixo daquilo que vem de Deus. E somente vamos conseguir isso se nós tivermos esse espírito de moderação, esse espírito de autocontrole, de quando o nosso lado humano querer agir de forma sem ser racional, vem o espírito de moderação que vem de Deus e fala assim: olha, para um pouquinho, pensa, ore, leia a Bíblia, estude mais um pouquinho, se dedique àquilo que Deus tem, aí depois vamos agir. Porque contatos com essas coisas que vão querer respostas imediatas nós temos todos os dias, mas na maioria das vezes não é uma resposta imediata que vai resolver o problema, e sim uma resposta pensada, uma resposta sensata e uma resposta que realmente contemple toda a dimensão daquele problema. Então esse espírito de moderação tem que estar em nosso coração. Amém? Eu sei que a obra, eu sei que o tempo é difícil, porém Deus vem nos encorajar, que Ele está conosco em todo o tempo. Por mais que a obra possa estar parada, por mais que a obra possa parecer, na verdade, estar parada, porque a obra não está parada, porque a obra é de Deus e Ele continua trabalhando e agindo no mundo das nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? Que Deus possa abençoar poderosamente esses 17 anos da Igreja Metodista em Esperança. Deus possa abençoar a obra também em Amaro Lanari. Gostaria de orar por essas duas igrejas. Amém? Senhor Deus, queria te agradecer por esta oportunidade de pregar e anunciar, ó Pai, em poucas palavras, ó Pai, o Teu Evangelho. Ó Deus, que esse espírito de coragem, de poder, de moderação esteja, ó Pai, sobre a Igreja Metodista em Esperança, esteja, ó Pai, sobre a Igreja Metodista em Amaro Lanari, ó Pai, que eles possam cumprir, ó Deus, a Tua obra, Deus, pregar o Teu Evangelho em tempo e em fora de tempo, apesar, ó Deus, das perseguições, apesar dos medos e sofrimentos,
Porque, Deus, nós cremos e sabemos que a obra é do Senhor e nós somos chamados a participar dela, ó Pai. Que o Senhor renove os dons daquela igreja, que o Senhor renove os dons dos irmãos e das irmãs, ó Pai. Que eles possam se levantar como homens e mulheres do Senhor a anunciar, ó Pai, as boas novas para essas cidades, ó Pai, para esse estado. É que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Foi muito bom poder participar com vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho